péssimo gosto, esse povo aqui é muito doido. Ó, você que está acompanhando o nosso Band Cidade, eu abri o programa falando sobre a reforma do terminal do Dergo. Começou hoje, gerou confusão, muita gente dizendo, Paulo, paguei 2 vezes a passagem, Paulo, me deram informação errada, Paulo, eu não estou acertando a mão em nada, tá uma confusão. Vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo para lá, para saber como é que tá lá nesse momento. E, Léo, pela manhã, pelo menos no momento que nós tivemos aí, muitas informações desencontradas. Como eu disse, gente que pagou, teve duplicidade no pagamento da passagem, o cara que embarcou na estação e teve que descer e pagar de novo, muitos passageiros confusos. Conta pra gente como é que tá a situação por aí nesse momento. É com você, vamos lá. Agora, Paulo, a movimentação é menor do que de manhã, mas ainda assim tem usuário que ainda está se adaptando com esse terminal provisório. Inclusive, a gente vai até, vamos mandar aqui, conversar com os usuários aqui para saber a opinião deles, né? O que eles estão achando aí dessa questão, né? Duas passagens. Explica pra gente como que está funcionando aí. O senhor tinha falado para mim que teve que pagar 2 passagens. Uai, eu terminei de pagar no Praça A, terminei de descer aqui no Dergo e tive que pagar outra. Isso é um absurdo aí. Não pode, né? Não pode, isso é errado. Antes não era assim lá no terminal. Não era assim não. Aí, tá vendo, Paulo? Então, continua, né, a todo momento, enquanto a gente está aqui, as pessoas chegam aqui para poder justamente falar sobre isso. Quem vai responder pra gente se isso vai mudar, se isso é uma questão de ajuste, é o Miguel Ângelo, que é subsecretário de Políticas para Cidades e Transporte. Boa tarde, seja bem-vindo ao Band Cidade. Até então, hoje é o primeiro dia, né? Então, tudo ainda está em fase de adaptação, mas o que o senhor pode trazer, né, para o usuário, para quem já está aqui e está em casa acompanhando a gente? Boa tarde. Então, nessa questão da dupla, né, pagamento da passagem, nós recomendamos, né, que o pessoa busque um terminal aqui mesmo para fazer seu bilhete único, né, fazer o cartão. Quem faz uso do cartão, esse só é cobrado uma passagem, a integração ela é livre, mas aqueles que usam outros meios, como por exemplo cartão de débito, esse sim paga 2 passagens, porque para agilizar o embarque, nós separamos as 2 áreas, o do eixo e o da linha alimentadora. Então, para poder entrar somente com o pagamento de passagem. Ou seja, então, a pessoa que está pagando 2 vezes, né, o usuário que está pagando 2 vezes, é aquele que não tem o cartão do bilhete único, é o que compra a passagem ali na hora. Correto. Então, a recomendação é que busque fazer seu bilhete único. Ah, tá certo. Olha só, o usuário que falou pra gente, ele até tá mostrando aqui que pagou, que tem o bilhete único, mas que mesmo assim cobrou 2 vezes, é isso? Isso mesmo. Terminei de pagar agora lá no terminal Praça A e paguei agora de novo. Como é que eu não tenho um bilhete único aquele aqui, ó? Ou seja, então tá acontecendo também com quem tem o cartão, né? Então tem que em algum ponto precisa... Esse deve ter sido ou uma falha no sistema, ou quando liberou, aí tem que ver se realmente houve o débito da passagem, porque o bilhete único dá direito a integrar em qualquer... Então ele pode pegar 2, poderia ter sido 2 ônibus, poderia ser aqui. Então, assim, essa integração, ela é permitida durante 2 horas e meia. Então, como ele disse que pegou no pra sair aqui, acredito que ou foi uma falha do sistema, ou, né, tem que olhar se houve, né, realmente esse débito. Tá certo. Agora com relação aos pontos, né, a essas plataformas, melhor dizendo, lá no terminal, como o senhor disse, era tudo junto, né, claro, tinha um lado do eixo e tinha um lado das linhas alimentadoras, mas que ficava tudo dentro do terminal. Aqui houve essa separação, né, ou seja, tem catracas que separam o eixo, a Anhanguera, aqui das linhas alimentadoras. Correto. Isso foi feito para gerar um melhor, né, dinamismo no embarque, para que o embarque nos ônibus continue pela porta traseira e não pela dianteira, como foi feito no Praça da Bíblia, o que gerou muito incômodo. Então nós consertamos isso aqui no terminal do Dergo para facilitar o embarque e o desembarque dos passageiros. Bom, e com relação às linhas, houve mudança de linha ou não? Continua tudo do mesmo jeito? Tem placa, eu vi que tem bastante placas informativas com o nome das linhas, o número, isso também é para facilitar. Sim, ele está todo sinalizado, né? Aqui passam 19 linhas, né, que alimentam esse terminal, somado com a do Eixo Anhanguera. Então continuam as mesmas linhas,
e todo sinalizado, né? Tem o QR Code para olhar o horário dos ônibus. Então, assim, hoje em questão de sinalização e até mesmo no aspecto, está até mais salutar estar aqui do que no próprio terminal do Dergo. Então, acho que isso vai agregar uma qualidade para o usuário, e quando o terminal estiver pronto, mais ainda, que aí será no padrão do terminal do Novo Mundo. Bom, e com relação à avaliação desse primeiro dia, né? Qual que é a avaliação que a pasta faz, né? O governo do estado faz desse primeiro dia, né? Tem pontos que precisam ser corrigidos, como o usuário relatou aqui pra gente ao vivo, mas tirando isso, dentro da normalidade, na avaliação de vocês? Sim, até foi um pouco mais tranquilo do que aconteceu na Praça da Bíblia, isso porque nós fizemos uma melhor comunicação, né? A sinalização está muito melhor do que nós fizemos lá na Praça da Bíblia, muitos atendentes aqui, então assim, muitos dos erros que nós cometemos no passado é que nós corrigimos, o que gerou uma operação bem mais tranquila. Ainda tem as pessoas que ficam ainda confusas, né, com a mudança, mas de modo geral foi bastante satisfatório. Enquanto a gente vai mostrando as imagens aí, o motorista que trafega pela rua 24 de outubro não poderá mais virar à esquerda na rua 13, porque o semáforo, que opera em 2 tempos, segue, quem segue do campo do Atlético em direção ao Shopping Cerrado e deseja acessar a Avenida Anhanguera, deverá virar à direita na rua 12, depois na rua 2 e novamente na rua 13. No sentido contrário, o trajeto vai pela rua 14, rua 6, rua 13, até a Avenida Perimetral Norte, ou seja, o trânsito aqui da região do terminal do Dergo foi todo alterado, semáforos alterados, tempos de semáforo alterado, justamente para atender o motorista que passa por aqui e também os ônibus para esse, vamos dizer, esse terminal provisório, né, subsecretário? Igual o senhor falou, foi corrigido os erros que aconteceram lá na Praça da Bíblia, né? A gente acompanhou de perto, estivemos lá acompanhando desde o início, e aqui vocês fizeram essa separação, fizeram um piso mais alto, colocaram o piso tátil, mais placas informativas e tendas também, né, que o usuário não fica tanto no sol. Sim, então muito do que foi, né, apontado pelos usuários, né, e também por vocês da imprensa, foram atendidos, e nós acreditamos, né, lógico, tem o que melhorar, né, vamos ver essa questão da integração do bilhete único, mas a ideia é diminuir, né, o impacto. A gente sabe que até reforma em casa é complicado, então a ideia é que ele seja menos, as pessoas fiquem menos impactadas durante o período da obra. E a ideia também é que essa obra termine logo, que isso aqui seja desmontado, né, subsecretário? Sim, a ideia é até o final do ano entregar ele, né, o Praça da Bíblia deve ser no final desse semestre ainda, então a ideia é todos os terminais estarem prontos, né, até os que ainda não começaram, todos prontos ainda neste ano. E esse aqui bem velhinho, né, passou da hora. Passou da hora, tanto que aqui está melhor do que lá dentro. O provisório está melhor do que o antigo. O terminal antigo. Tá certo, subsecretário, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Band Cidade. Então tá aí, Paulo, a gente vai acompanhando aqui. Agora a movimentação é bastante tranquila, as pessoas ainda se adaptando, tem muita placa informativa justamente para trazer essa orientação para o usuário. A gente sabe que o primeiro dia, a primeira semana, o primeiro mês é de adaptação, então a gente vai fazendo esse papel de orientar o usuário para que ele chegue aqui e não fique perdido, né? Que ele consiga se locomover por aqui com segurança, igual o subsecretário falou e a gente acompanha agora nas imagens. Foi feito toda essa separação das plataformas do eixo Anhanguera com as plataformas das linhas alimentadoras, né? Então, o que facilita também e não vira aquela confusão, né, do usuário descer do ônibus e ficar perdido, não saber para onde vai para poder trocar de ônibus, para fazer essa troca. Então, aqui ficou bem orientado, diferente, como o subsecretário falou, da Praça da Bíblia, né? Lá a gente acompanhou que o usuário ficava bastante perdido. E essa questão do cartão das 2 passagens facilitou, mas aí está tendo esse problema com a questão da passagem, né? O usuário pagando aí 2 passagens para essa troca de ônibus. Sai do eixo Anhanguera, vai pegar o ônibus, acaba que o cartão cobra 2 vezes por causa das catracas, né? As catracas estão bem ali no meio para poder esse usuário entrar aqui nas plataformas das linhas alimentadoras. E a gente vai acompanhando aqui de perto
esse primeiro dia, e assim que a gente tiver novidade também sobre, o subsecretário disse que vai rever essa questão do cartão, vamos ver se é um problema problema técnico, né, no sistema de TI, ou se é problema no cartão do usuário, mas ele orientou que o usuário entre em contato, né, com a RMTC para poder ver o que aconteceu, se debitou 2 vezes, para ver ali se tem como reverter essa situação. A gente vai acompanhando. Tá certo, Léo. Obrigado, viu? Vamos continuar de olho nisso, né? Como o primeiro dia fica mais confuso, mas aos poucos as coisas vão